Oi, gente, eu sou a Cristiane Oliveira, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Essa semana eu tô assim muito gripada, tô com a voz fanha, meu nariz tá escorrendo direto, mas eu não desisti e eu trago para você o 22º livro que eu li essa semana, que é esse aqui, olha, O Corpo Fala. Eu falei sobre ele na semana passada, quando eu estava fazendo um resumo do manual de PNL, que foi simplesmente fantástico e que com certeza eu vou ler várias outras vezes. E essa semana eu tirei ele da minha estante. Sabe aquele livro que está na sua estante há anos e que você já folheou, mas você na verdade nunca leu? Quantos livros assim você tem na sua biblioteca? Que você comprou, que você ganhou e que você nunca parou para realmente, sabe, olhar e ler. Pensa nisso. Eu fiz uma pesquisa no Google e o livro hoje já está na sua 74ª edição, enquanto e tem 300 e tantas a mais, né, ilustrações de expressão corporal. Olha só, a minha edição é a 31ª edição e eu tenho apenas 314, né, apenas ilustrações, são figuras. Então, e é desde, sabe quando? Deixa eu ver aqui, peraí, só um minutinho, ele foi escrito, esse daqui, essa minha edição é de 1993, olha só, uau, 1993, faz as contas aí, com 350 ilustrações, menos 314, são 50 menos 14, 36 novas ilustrações que eu não tenho nessa edição aqui. E eu quero falar um pouquinho para você dos autores, né? Mas antes eu quero pedir para você deixar o seu like, para você poder curtir, me seguir, acompanhar todos os resumos que eu faço semanalmente para ajudar, sabe, as pessoas a terem assim mais conhecimento. E eu gostaria de te pedir também para você compartilhar com pelo menos 2 amigos seus, que assim como você está tendo essa oportunidade, né, de forma gratuita, eles também possam ter. É tão gostoso quando a gente é lembrado, quando a gente recebe um vídeo, eu fico muito feliz quando meus amigos me mandam vídeos e indicações. Te agradeço, tá? Obrigada. Vamos lá? Vem comigo. Bom, os autores então são, né? Pierre Weil, é um francês, e vou falar dele primeiro. Ele era de origem francesa, formado pela Universidade de Paris, e ele já vivia há mais de 60 anos no Brasil antes de falecer. E ele foi o fundador, sabe do que? Da Unipaz. Você já ouviu falar na Unipaz? Depois eu vou te contar. E ele já escreveu 40 livros. Que bacana, né? 40. Bom, a Unipaz é assim uma universidade holística internacional na área de cultura da paz, com sede em Brasília, e tem também como objetivo assim criar uma escola, tá, para a paz com cuidado integral. E ela foi criada em 1986 e hoje tem várias unidades em vários estados, como a Bahia, Minas, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Pará, Pernambuco, Ceará, São Paulo e vários outros. E tem também no exterior. Ela tem sede em Portugal, na França, na Bélgica e na Argentina, nossos irmãos aí. São 4 países além do Brasil. Já sobre o segundo autor, o Roland Tom Paco, eu acho que é assim que fala o nome dele. Gente, eu pesquisei bastante no Google e não encontrei assim nada sobre ele, a não ser que ele era escritor desse livro, como autor do Corpo Fala. E a única assim mini biografia que eu tenho é que faz parte do próprio livro aqui, que está aqui, né? Que conta que ele é professor, né, de comunicações dos cursos de administração de empresas da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, né?
Ele é um artista gráfico, técnico em informática, visual, jornalista, assessor de informática e marketing de várias empresas e coordenador dos registros desse grupo de pesquisas, né, chefiado pelo professor que é coautor dele, né? Então, eu acredito que neste livro os dois se uniram, gente, para fazer uma parceria incrível e mostrar através das inúmeras figuras, sabe, como o nosso corpo fala, né? E por ser um livro assim completamente diferente, gente, é impossível o entendimento sem que você pegue em suas mãos um exemplar. É preciso assim ler e ver os desenhos, né? Sabe aquele ditado que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Pois é, eu sinto lhe dizer, mas esse ditado não é tão verdadeiro neste momento. Porque você pode até olhar para uma imagem aqui, nesse livro, por exemplo, essa daqui, e se você não tiver uma explicação, você não vai entender, né? E se você tiver uma explicação e não tiver uma imagem, ela também não vai ser tão clara, não vai estar completa. Não adianta você ouvir um audiobook, por exemplo, sem ver essas imagens. E não vai adiantar eu contar para você sobre as minhas impressões, sobre o que eu aprendi, né? Sobre esse mundo novo do corpo que fala, sem que você tenha a oportunidade de olhar todas essas imagens à medida que ele vai explicando a função de cada gesto, de cada olhar, de cada posição do corpo, dos princípios dos animais, que são 3 que fazem parte, né, dessa teoria através de uma simbologia. E se você não conseguir passear com ele sobre todas essas páginas, sabe, você realmente não vai entender o significado. Então eu indico que você tenha um exemplar desse livro em suas mãos, que é muito importante, né, interessante e verdadeiro o estudo que eles fizeram. Isso é ciência, né? E eles nos presenteiam de uma forma assim incrível que você vai conhecer esse novo vocabulário, o nosso vocabulário de cada dia silencioso. Eles iniciam o livro fazendo uma ilusão de uma simbologia, né, comparando o corpo humano com uma esfinge, né, egípcia ou assíria, né? E ele tenta lembrar que o corpo era assim, né, do boi, o tórax do leão, as asas, né, da águia e a cabeça do homem. Isso significa que o boi, né, que o abdômen é assim a vida instintiva e vegetativa. O leão é o tórax, que representa assim a vida emocional, né? A águia, né, assim a cabeça, a vida intelectual, mental, e o homem é o todo do conjunto, que é a consciência e o domínio dos 3 animais que são inconscientes anteriores, né? O boi, o leão e a águia. E os autores, eles afirmam que nós podemos reconhecer cada pessoa através da sua própria postura, da sua região torácica, que demonstra o quanto para fora, né? Assim, há mais autoridade, domínio, e ao contrário do eu, né, aquele que fica escondido, são pessoas mais tímidas, mais submissas, mais retraídas, ou que se sentem dominadas pela situação também, né? Ele explica muito isso. E esse é o leão. Já a águia, que representa a cabeça, quando ela está assim, representa o controle mental, né? E quando ela está olhando para cima, quando ela está normal, é o controle normal da mente. E quando ela está com a cabeça baixa, ela significa que a pessoa é controlada pelos seus estímulos externos, né? Nós devemos também entender que existem assim permutas e várias combinações entre a cabeça, o tórax, as mãos, a maneira de olhar, de se posicionar. E ele também diz que não basta a gente estudar esse livro, mas nós temos que observar o dia a dia e tentar entender toda essa linguagem, né, de acordo com o ambiente em que nós estamos, né?
quantos tipos, por exemplo, de sorriso nós podemos analisar. Ele define no livro o sorriso da maldade, da ressignificação, do desprezo, o sorriso básico, o sorriso bom, né? Eles dizem que além dos nossos olhos, nós também podemos observar o corpo através dos nossos centros de experiência com teclado sonoro. Porque ele explica que lá no fundo do nosso ouvido existe assim, um caracol auditivo com cerca de 24.000 cordas. Uau, que potência, né? E esse caracol está afinado para distinguir entre harmonia e desarmonia. E eles colocam assim um desenho com 4 pessoas na página 63, deixa eu procurar aqui, página 63, peraí, aqui, poxa, olha só, ele mostra, gente, o quanto é fácil a gente entender o que é harmonia e o que é desarmonia, entre concordância, né, e discordância. Por exemplo, quando o corpo está para trás, aqui como dessa mulher aqui, né, há um recuo, ele mostra uma certa rejeição. Olha o braço dela aqui cruzado sobre o tórax. Então ela em cima dessa região, é como se ela estivesse se defendendo, dizendo não, entendeu? Olha aqui a outra mão dela, tá vendo? Apoiada aqui no cotovelo e aqui assim para cima, levantada com um cigarro acima, assim na cabeça, como se estivesse se defendendo, tipo assim, eu vou atacar esse cara, né? De alguma maneira, se ele me atacar. É como se fosse uma defesa dela, né? Como se ela estivesse preparada para atingir o agressor em algum momento. E a cabeça dela, olha só, como está para cima, o nariz levantada, confirmando a águia, que é de desaprovação, né? Agora, contudo, repara aqui, olha, ela tem um sorriso seco, não sei se dá para você ver. É a única parte positiva, porque tudo mais no corpo dela é sinal negativo. Já o homem que está diante dela, observa como é que ele está, gente. Olha o tórax dele estufado, né? A mão com o dedo aqui, ó, segurando o copo, apontando para ele, para o eu dele, mostrando assim, eu me gosto, né? A postura dele mostra uma autossatisfação, uma autoaprovação, entendeu? Uma posição de firmeza, olha o tórax dele. Isso evidencia essa firmeza, a atitude dele, a cabeça de quem está por cima, né? Olha agora essa outra figura das 2 pessoas, o homem e a mulher, eles estão sentados. Apesar dela estar com o corpo assim um pouco recuado, olha só, existe assim uma concordância. Olha os pés cruzados na mesma direção dos pés dele. Olha a mão dela virada para cima, que é assim, uma maneira de dizer que ela está cortejando aquela pessoa, que ela acha ele uma pessoa interessante. Observe as mãos, mulheres, olha só, palma da mão virada para cima, o que significa? Observa que os 2 estão relaxados e a posição transmite assim, muita sinceridade, né? Ele demonstra isso na atitude dele, né? Então ele tenta, sabe, mostrar no livro que nem tudo que é positivo significa que esteja certo, e nem tudo que é negativo significa que seja errado. Não existe esse tipo de julgamento ético, sabe, nessas figuras. E os autores, eles declaram que é assim um número imenso de ações e reações programadas no nosso sistema nervoso, que ele próprio, um sistema de percepção, né? Muitas são até inconscientes, né? Anteriores até à própria espécie. Acho que o que governa os nossos movimentos, né, intestinais, outros são tão assim recentes como a sensibilização das posturas, dos corpos, dos nossos amigos durante assim, a gente está num coquetel, por exemplo, num barzinho, num jantar, né, e a gente começa a observar, né? É uma fase de aprendizagem, porque viver é perceber a nossa própria experiência, a experiência do nosso eu, né? Eles resumem
que tudo que vive possui a característica de discernimento. Isso é essencial à própria existência, né? Porque o que o homem percebe, assim, a diferença entre uma atitude favorável, uma neutra ou desfavorável, é através da linguagem do corpo. E muito antes que se inventassem as gramáticas e os dicionários, né? Mas, como ele está muito acostumado com as palavras, né? A gente acaba se afastando dessa, assim, percepção consciente. É, assim, a percepção, assim, total, imediata do que está acontecendo aqui e agora. E com o tempo, nós descobrimos que criamos o hábito do símbolo, da palavra, em vez da percepção direta. Isso é muito importante. Nós podemos observar, né, nisso que ele está falando, que existe, assim, uma excelente explicação de simpatia e antipatia que sentimos por determinadas pessoas sem saber por quê. A verdade é porque o nosso corpo percebe, mesmo sem palavras. Essa é a teoria da percepção humana. E saiba que perceber a linguagem do corpo é muito mais fácil do que escrever sobre ele. Olha que eu sou escritora, né? Ele define como 4 os princípios da percepção sinestésica. O primeiro é ou se concorda entre si ou se discorda. O segundo é possível, sim, descer entre uma atitude conscientemente exteriorizada e uma inconscientemente oculta. O terceiro é a percepção e a reação do receptor das mensagens, que pode ser de modo consciente, né, ou inconsciente. E o quarto princípio diz o seguinte: na percepção consciente de mensagens corretamente avaliadas, você tem um acordo que confirma, né, a verdade da intenção convencionalmente, né, exteriorizada, ou o desacordo que revela a oposição reprimida, a intenção convencionalmente exteriorizada. Isso ele demonstra também, assim, muito facilmente nas páginas, deixa eu ver aqui, acho que era 90, 91, peraí, deixa eu procurar aqui que eu quero mostrar para você como esses movimentos são simples, né, de concordância, de discordância. É muito legal, peraí, voltando aqui, achei, ó, ai, olha isso aqui. Gente, olha só, olha que legal isso aqui. Eu quero ver, peraí. Olha como é que é simples você observar esses movimentos, né, de concordância e de discordância. É muito legal quando a gente vê a imagem, né? É muito diferente, né? Os autores falam que a vida é um fluxo constante de energia. Aqui ele está concordando, aqui ele está discordando completamente. A linguagem do corpo é a linguagem da vida. E a gente precisa reconhecer essa energia em nós através das ondas elétricas, né? A energia ligada ao boi é a energia do hipotálamo, que está ligada à energia da fome, que você liga ou desliga a fome, né? E também ao septo, que está ligado ao desejo sexual do boi. Já a energia do leão é considerada, assim, a energia do medo, sabe? A emoção do medo, né? E os autores, eles informam que a sua simples presença como observador já modifica a linguagem de quem está ali e que viu que você está observando. E por isso nós devemos ter cuidado com as caricaturas, que é assim como uma lente que pode focalizar num só ponto, mostrando a intensidade e o que perde, assim, em extensão, entendeu? Na maioria das vezes, numa situação em que as pessoas estão com os braços cruzados, por exemplo, o leão está dizendo não, sabe? Então saiba que o corpo só fala a verdade. Lógico, se você está dizendo sim, mas está com os braços cruzados, a verdade é não. Nas diversas páginas ele demonstra, sabe, vários movimentos de ternura, de atenção, de interesse, de desinteresse, de avidez, de expectativa, de submissão, acusação, ameaça, receio,
medo, pavor, inveja, desconfiança, persuasão, gente, proteção, desafio, regressão ao estado infantil. São vários os tipos de apresentação, de maneiras de mostrar essas emoções, né? Além disso, ele mostra que o objeto com que você fala, por exemplo, com que você tem um carro que você adquiriu, alguma coisa que você tem, que o objeto fala, porque ele está relacionado com a pessoa que o adquiriu. E esse objeto passa a ter uma linguagem própria. Ele explica também qual é o tipo de amor que nós amamos e como nós amamos. Por exemplo, a águia, ela ama o raciocínio, o saber, a satisfação, a curiosidade. Ela é realista, ela foge da ilusão, né? Ela procura chegar longe, ela quer o certo e ela usa a cabeça. Já o leão, ele ama assim, o sentimento, a música, as cores, a poesia, a forma. Ele distingue entre lágrimas e o riso do coração batendo de esperança, né? O peito, né? Essa parte, né? Toda do leão. Ele não raciocina, sabe? Ele é impulsivo, né? Ele quer o belo, o bondoso, sabe? Entendeu? Já o boi, ele tá ligado, o amor dele tá ligado aos prazeres simples, que são aqueles importantes para a sobrevivência do ser humano, né? São aquelas situações primárias, esperar o ar fazer bem, dormir comodamente, beber e comer bem, defender bem o corpo de todos os perigos físicos, caprichar nos atos, né, de sexo, fecundação, parto, amamentação, tudo que visa dar continuidade à família humana sobre a Terra, entendeu? O boi. O livro fala sobre assim, todas as pessoas para que possam, para que estejam bem consigo mesma, amando, elas precisam de uma justa medida e é preciso ter harmonia entre a razão, entre a emoção e os instintos. Os autores dizem que nós não podemos esconder a nossa linguagem inconsciente de um observador avisado, quando está em plena consciência. Quando olhamos conscientemente ao nosso redor, nós percebemos com clareza diversas intenções emotivas nas interações que são praticadas diante dos nossos olhos, das pessoas. Então, você tem que parar para imaginar e entender quem é você. Um homem ou uma mulher boi, onde a satisfação dos seus instintos estão acima dos outros. Um homem ou uma mulher leão, onde o eu vem em primeiro lugar e você é uma pessoa emocional que vive em busca de afirmação da sua identidade e a procura de estabelecer, comparação com os outros. Ou você é um homem ou uma mulher águia, onde manda razão, pensamento, a sua opinião é superior ao sentimento, entendeu? E esse é assim o melhor que os instintos. Engraçado, gente, que enquanto eu lia cada página e eu ia acompanhando todas as figuras, entendendo os movimentos e as emoções, eu ia percebendo o quanto esse conhecimento poderia me tornar uma pessoa fria. Porque a partir do momento que você começa a conhecer toda essa estrutura dessa linguagem corporal, você passa a não ser mais natural. Porque ao sentir que você está assim, sendo observada por alguém, você vai criar movimentos tais que você queira que a pessoa identifique você. E você vai se posicionar de uma maneira bem consciente. E aí, no final deste livro, que eu achei assim, muito interessante, porque os autores pedem assim, desculpa a quem isso deu esse tipo de impressão, que é exatamente o que eu senti. Que eles estão buscando vestir um pensamento lógico com um manto assim, de misticismo, né? E eles disseram que não é assim que fazem ciência, que eles respeitam as regras da busca do saber, mas que buscam focalizar um possível paralelo, ou um paralelismo, né? Paralelismo intuitivo, de maneira, apesar de todo esse conhecimento,
eu acho que assim, quase impossível se tornar consciente o tempo todo. É como respirar, né? A gente pode até meditar e ficar consciente, observando a nossa respiração, contando, mas depois que a gente sai daquele momento ali, começamos a andar, conversar com um, fazer uma atividade ou outra, nós perdemos essa consciência, não é verdade? Logicamente, basta a gente pensar que a gente vai voltar um momento e vai perceber que, opa, deixa eu voltar, deixa eu começar a contar novamente a minha respiração, a gente vai se dar conta. E exatamente isso, porque o livro dá essa a abertura dessa porta e o entendimento dessa linguagem silenciosa. Mas ainda bem que nós não somos completamente conscientes, ou a gente ia ficar louco, né? Imagina, a pergunta que fica é se o nosso corpo, será que expressa a nossa personalidade? Será que mudando certos aspectos, nós podemos mudar o nosso ser mental, emocional e instintivo com esse conhecimento? Será que seremos uma esfinge diferente? Engraçado é que ele fala também que desde o passado são desenvolvidos métodos e técnicas que tentam mudar o nosso estado emocional. E mesmo assim a própria estrutura da nossa personalidade total, né? Ele cita alguns métodos como o yoga, né, que tem sido assim, fonte de inspiração das histórias esotéricas e da cabala hebraica também, né? E do budismo, né? Assim como inúmeras técnicas modernas de integração psicossomática, de psicoterapia, que ao contrário de uma ginástica, o yoga ele assim, visa fazer evoluir a nossa personalidade por inteiro. E é o método mais antigo que se conhece da personalidade integral. Ele fala também de outro método, que é a dança. Pois enquanto o yoga se baseia essencialmente em criar uma neutralização do corpo para um silêncio da ausência de movimentos, a dança permite um desenvolvimento da harmonia do nosso ser, através da harmonia dos nossos movimentos com a música, né? E a dança é um instrumento assim poderoso de educação, pois lida ao mesmo tempo com as 3 dimensões universais, que é o tempo, o espaço e a energia. Ele fala de outras técnicas também, né, como de Alexander, com a terapia Gestalt, que coloca as pessoas assim diante das suas grandes contradições e tensões para reconstruir o que chama de psicologia, aquela relação de figura, fundo, complementando as figuras inacabadas, né? Ele fala também da catarse, das emoções reprimidas, né? E ele finaliza o livro assim, pelo menos na minha versão, né, que é de 1900 e antigamente, falando que da ânsia de preservar o eu, o que é uma constante, que consiste em eliminar as dúvidas das contradições e conflitos que são musculares, né, e que é um desgaste inútil de energia. É isso aí. Esse é o resumo dessa semana, desse livro. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Não tem como eu fazer um resumo assim mais interessante, porque você não tem mãos para acompanhar com as figuras. Olha, é muita coisa, gente. Eu espero que pelo menos tenha aguçado a sua vontade de comprar esse livro aqui. Até a próxima semana. Beijo, fui. Não esquece de deixar meu like aí, tá bom? Então tá, valeu, tchau. Uma semana fantástica. Vamos fazê-la. Tchau.